nosso Cristo seja abundante na sua vida. É muito bom poder falar com Deus e, melhor ainda, ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. Nesse momento não vai ser diferente, porque a Bíblia nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, a gente sabe que Deus, além de nos ouvir, Ele fala comigo, Ele fala contigo. Então, seu coração está pronto? Está preparado para mais uma vez escutar a voz do Senhor através da palavra dEle? Vamos falar um pouco de oração e Deus vai, com certeza, falar contigo de maneira muito particular. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor Jesus. Nós somos imensamente gratos pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por nos alimentar, nos fortalecer. Obrigado por ministrar os nossos corações com a Tua palavra. Como a Tua palavra mesmo revela, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da Tua boca, Senhor. Porque com certeza são palavras de vida eterna. O mundo precisa saber que só Jesus é o único Salvador. O mundo precisa saber que só em Jesus nós temos esperança de vida eterna. E por isso nós não vamos nos calar, não vamos nos cansar, vamos seguir em frente, falando do Senhor, ensinando e ministrando, Senhor, a Tua palavra. De maneira muito clara, muito simples, crendo no Teu poder maravilhoso de convencimento, porque só o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode fazer. Então, Pai, prepara o coração do Teu servo, da Tua serva, que nesse momento está ouvindo a Tua voz, que possamos entender de maneira clara, para que juntos possamos caminhar firmes, fortalecendo a nossa fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Cristo. Eu mencionei que falaríamos a respeito de oração, mas antes de entrarmos propriamente nos textos que nos estimulam a essa prática tão maravilhosa, eu quero perguntar se você acredita no poder da oração. Na verdade, no poder de Deus através da oração. Será que a oração ela tem o poder de mudar as coisas? Muitas pessoas de cunho religioso, muitas pessoas que conhecem de maneira profunda as Escrituras e têm as suas preferências teológicas, elas dizem assim, algumas delas: olha, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus já determinou tudo, então não faz sentido que eu tenha uma vida de oração ou que venha buscar Deus em oração, desde que Deus já decretou tudo. Qual o sentido então de orar ao Senhor? É porque algumas pessoas que pensam dessa forma, elas estão se esquecendo de entender na palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus de providência, e isso segue o curso natural das coisas que Deus planejou para a gente, mas também se esquecem que Deus é um Deus de milagres. E o que são os milagres? Milagres milagre é tudo aquilo que o homem não consegue explicar, que fere todas as leis naturais, ou seja, uma interferência direta de Deus e o homem não consegue compreender. E o Deus que eu creio na palavra é um Deus de milagre. Então, se você crê dessa forma, você sabe que a prática da oração ela é crucial para um viver diário. Dentro desse breve resumo de entendimento do que significa o poder de Deus através da oração e que a oração realmente ela muda as coisas, a gente precisa entender mais ainda que não apenas a oração, através do poder de Deus, vai mudar as coisas ao nosso redor, mas que a oração ela começa a fazer uma mudança, a prática da oração, ela começa a fazer uma mudança crucial aqui, no nosso coração. Então, quando você começa a entender, tirar o foco maior da mudança das circunstâncias, mas para uma mudança de coração, que a oração tem esse poder, que Deus tem esse poder através da oração, você vai perceber que a pessoa que tem a prática, essa prática tão maravilhosa, ela está num processo contínuo de mudança. Então, se você está orando, pode ter certeza, a oração ela vai mudar você. Deus vai mudar você através da oração e é muito bom saber disso, porque a oração ela muda aquele que ora e claro, como consequência, as circunstâncias ao nosso redor irão mudar, não tenha dúvidas disso. Então, o que a oração faz? O que a oração muda quando ela começa a tratar no mais íntimo dos nossos corações? Claro, Deus pode mudar as circunstâncias. Então, a gente precisa saber que a oração, ela abre as portas que foram fechadas ou até as portas que ainda estão fechadas. Você pode parar para pensar e pensar comigo da seguinte forma.
será que o que eu estou vivendo significa que é uma porta fechada que ainda não se abriu? E se essa porta fechada não se abriu, quais são as razões disso não ter acontecido? Então eu estou te estimulando a você pensar um pouco e entender que essa prática é tão maravilhosa e que através da oração Deus vai abrir as portas fechadas na sua vida. E isso é fato porque o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 4, ele faz um pedido inusitado a esse respeito. O apóstolo Paulo, que cria piamente na soberania de Deus, o apóstolo Paulo que cria de forma confiante, de forma convicta em Deus, sabendo que Deus já tinha planejado toda a história do homem, o apóstolo Paulo faz um pedido inusitado. Olha só em Colossenses no capítulo 4, no versículo 3, ele faz esse pedido aos irmãos lá em Colossos: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Ele usa uma linguagem aqui de uma forma mais formal, vamos colocar dessa forma. Eu estou sendo redundante para mostrar que o apóstolo Paulo estava pedindo oração por ele. Mas olha só o pedido que o apóstolo Paulo faz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, também por mim, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Vocês notaram que o apóstolo Paulo, numa súplica às orações, estava clamando aos irmãos que pudessem formar grupos, que pudessem estar orando por ele, mas repare que não era uma oração egoísta, mas uma oração altruísta, para que nesse ministério do apóstolo Paulo, as portas que estavam fechadas à palavra de Deus fossem abertas. Então o nosso clamor à oração, nosso clamor a Deus com a oração, nos faz entender que uma vida de oração, que as orações dos santos, elas fazem o quê? Elas abrem portas. O apóstolo Paulo diz: para que Deus nos abra porta à palavra. O amor do apóstolo Paulo à pregação, à comunicação da palavra, com certeza fazia e motivava ele a seguir em frente, porque ele entendia de maneira muito clara que a oração abria justamente as portas dos corações fechados. É espiritual, meus amados. Essa questão, essa batalha que nós estamos travando, ela é espiritual. Às vezes a gente quer convencer alguém por nossos próprios conhecimentos, às vezes a gente quer pular, gritar, fazer e acontecer, quando na verdade nós temos a chave, e essa chave é a oração, é falar com Deus, é pedir para que Deus abra a porta dos corações que estão fechados, para que a palavra de Deus, ela entre nesses corações. Estamos numa caminhada aprendendo mais de Deus de maneira muito simples, de maneira muito prática, sem rodeios, em mensagens objetivas. E olha como nós estamos aprendendo mais de Deus, e nesse quesito de oração, algo que muitas pessoas se esquecem de falar com Deus. Eu quero falar do amor de Deus para as pessoas, nós queremos falar do amor de Deus para as pessoas, mas nos esquecemos de clamar a Deus para que abra as portas dos corações dessas pessoas. Se isso não acontecer, nós vamos lançar palavras ao vento, nós vamos falar e nada vai acontecer. E eu não tenho dúvidas que no seu lar tem pessoas que não conhecem a Deus e que você gostaria de comunicar de maneira muito simples a palavra do Senhor. Para isso, ore ao Senhor, porque a oração, ela abre portas e abre portas aos corações. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso. Não é à toa que nesse clamor ele estava conclamando, convocando aos irmãos, aos colossenses, para que fizesse isso. Eu suplico, a palavra súplica aqui é implorar, é insistir. Eu suplico ao mesmo tempo também por mim, para que Deus nos abra porta à palavra. As pessoas estão com fome da palavra de Deus. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E o que a gente mais tem visto em meio a essa pandemia, em meio a tudo que está acontecendo, é muita vaidade, é muito falatório, mas a simplicidade e o poder de Deus ficam aonde? Então ore em nome do Senhor Jesus, para que as portas dos corações sejam abertas e a palavra de Deus venha criar raízes. Lembra que eu mencionei que nós estamos travando uma batalha? Estamos no meio de uma batalha, estamos no meio de uma guerra, e essa guerra é espiritual. E nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual, a oração é crucial para se vencer essa batalha. Porque assim como a oração ela abre portas, a oração ela vence batalhas.
E muita gente está travando uma batalha espiritual, mas não sabe como vencer essas batalhas. O mesmo apóstolo Paulo, agora falando aos cristãos em Éfeso, ele traz aqui num contexto bastante conhecido a respeito desse revestimento da armadura de Deus, mas algo nos chama a atenção. Ele diz assim em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Repare que não é opção, é uma ordem, é um mandamento. Se revistam, e se revistam de toda a armadura de Deus, não parte dela. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repare, firmeza na batalha contra quem? Contra parente? Contra amigo? Irmão, irmã, marido, esposa, filho, filha? Nada disso, a nossa luta é espiritual. Nós precisamos de uma firmeza emocional porque estamos diante de uma batalha espiritual. E assim como a oração, ela abre portas para que a palavra de Deus seja ministrada, a oração também vence batalhas. Então notem que de uma forma didática o apóstolo Paulo diz, no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas. Muitos ainda não pararam e não se deram conta disso. Pastor, eu tenho enfrentado muitas lutas na minha vida, é fulano que faz isso, é ciclano que faz aquilo outro. Olha, a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra o quê? Principados, olha só, principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Repare que isso é muito didático, é muito claro. O apóstolo Paulo diz que estamos enfrentando lutas, batalhas, mas que essas lutas e essas batalhas são principados, potestades, o ambiente é espiritual. Não se esqueça disso. E ele continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, não parte, não coisas que você julga necessária para se revestir, para vencer essa batalha. Você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Fato, batalha espiritual, armadura espiritual. Mas pastor, onde é que está a oração em tudo isso? Calma. A palavra de Deus diz que quando a gente toma toda a armadura de Deus, no versículo 13, isso nos garante resistência no dia mau, depois de ter desvencido tudo. E a gente permanece inabalável, é o que diz a palavra do Senhor. E aí ele prossegue dizendo: estai firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Notaram? De forma muito clara, muito prática, muito simples e didática, o apóstolo Paulo traz cada peça dessa armadura, que a gente pode revestir todos os dias, falando a verdade, pregando a palavra de Deus, aumentando a nossa fé. Então, notem que é crucial isso. Mas pastor, onde é que está a oração? Estamos falando de oração? É aí que entra o versículo 18. Com toda a oração e súplica. Lembra que o apóstolo Paulo, falando aos cristãos em Colossos, o que foi que ele disse? Ele estava suplicando. Eu suplico e peço que vocês façam o mesmo. Supliquem a Deus, ou seja, orem ao Senhor, persistindo, para que as portas se abram e a palavra de Deus encontre morada. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Depois que você entende contra quem ou contra o que você está lutando, inimigo espiritual, ambiente e circunstâncias espirituais, vocês precisam tomar toda a armadura espiritual, sem misticismo. Se revistam de toda a armadura de Deus. Depois que eu faço isso, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Com toda súplica e oração, orando em todo o tempo, no Espírito, porque nossa luta é espiritual,
e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notaram que não é somente eu que sou redundante com as palavras? O apóstolo Paulo também era. Olhe quantas vezes aparecem a palavra súplica, oração, perseverando, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Com isso a gente entende que a oração ela vence batalhas. As pessoas ainda não se tocaram disso. Tem orado muito pouco durante o dia. Quantas vezes você já orou hoje? Daí você já tem um termômetro. Nós precisamos orar mais. Temos que ter vida de oração, porque a oração vence batalhas. Tem pessoas sendo derrotadas espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, porque não tem vida de oração, tem até muito conhecimento das Escrituras, mas não tem uma prática de oração. Em nome de Jesus, entenda que a oração ela não apenas abre portas para que a palavra de Deus ela venha, ela entre, mas a oração te ajuda a vencer batalhas. Então ore em nome de Jesus. Eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, de Deus dar um basta em tudo isso e a gente retomar de maneira presencial os nossos cultos de orações na igreja. É tão bom, orar em casa é bom, orar no trabalho é bom. Agora, orar com os irmãos na casa do Senhor é bom demais. Então vamos continuar orando para que Deus realmente continue fazendo a vontade dEle, que tudo isso passe e a gente possa estar juntos aí de maneira física orando ao Senhor. E por fim, coisas que a gente aprende a respeito da oração, são tantas coisas que a Bíblia fala a respeito de oração, mas eu destaquei aqui algumas para não ficar muito pesado, muito denso para você o ensinamento e manter aí o padrão de simplicidade como tem de ser nas Escrituras. As orações, a oração, além de abrir portas para que a palavra de Deus encontre moradas nos nossos corações, a oração, ela vence batalhas e a oração também nos dá as armas corretas para vencer essas batalhas. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 10, eu sempre que me refiro à igreja em Corinto, essa igreja histórica onde o apóstolo Paulo falou muito aos irmãos em Corinto, não é à toa que escreveu 2 cartas a essa igreja, uma igreja que tinha muitas pessoas que tinham dons, pessoas ativas, mas também uma igreja que tinha muitos problemas. O apóstolo Paulo nos ensina na sua 2ª carta, no capítulo 10, a partir do versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, só para você entender aí, quando Paulo está trazendo aqui termos militares, ele está falando justamente de uma organização militar com cidadãos comuns. Ele está dizendo o seguinte, porque as armas dessa nossa organização militar, elas não são carnais. E ele continua, mas poderosas em Deus. A gente não precisa se valer de armas físicas. A gente não precisa agir na covardia para vencer uma batalha que nós estamos travando. A gente entende que a oração ela abre portas para a palavra de Deus. A gente entende e precisa, pela palavra de Deus, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, mas orando, suplicando, perseverando e entender que as nossas armas, as armas da nossa organização militar espiritual, não são armas carnais, são armas espirituais. E diz assim, poderosas em Deus. Para fazer o quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas, para aniquilar toda a batalha espiritual, todos os inimigos espirituais que sobrevêm contra mim e contra você. Então nós temos armas poderosas em Deus à nossa disposição. E o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos em Corinto que brigava por coisas bobas, por futilidades, dizendo que seguiam mais os ensinamentos de um do que de outro. E Paulo diz, é Deus quem dá o crescimento. Vocês estão perdendo tempo com coisas fúteis. O evangelho é simples. As armas de Deus são simples, mas poderosas, estão à disposição de vocês.
e são poderosas para destruir, a minha versão traz, destruir fortalezas, anulando sofismas. Aqui Paulo agora usa um pouco da sua eloquência, do seu conhecimento didático, formalizando o seu discurso. O que é que ele quer dizer com isso? Que as nossas armas, mesmo sendo espirituais, o fato de anular sofismas, o que são sofismas? São aqueles argumentos maliciosos que parecem uma verdade, mas muita gente não sabe perceber isso, estão muito familiarizadas com o humanismo e não sabem discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do homem. E o apóstolo Paulo está dizendo que a oração, ela nos dá armas para vencer, para destruir todas essas fortalezas, anulando esses argumentos maliciosos, esses sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, em apenas 3 versículos, 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5. É a oração. Crente que ora é crente alegre, crente que ora é crente fortalecido, não se abala, como o apóstolo falou lá em Efésios, permanece firme, não vacila nem para a direita nem para a esquerda. Crente que tem vida de oração é crente que comunica a palavra de Deus, que não perde tempo com coisas deste mundo, porque sabe que não são deste mundo, mas que estão aguardando a promessa de novos céus e nova terra. Notaram como a oração ela tem que permear a vida do cristão? A gente precisa observar e olhar atentamente para a palavra de Deus na sua simplicidade. O que é que a oração faz? A gente suplica a Deus para que através das orações portas se abram e a palavra de Deus alcance mais corações. A gente ora a Deus para sermos revestidos de toda a armadura de Deus, não parte, mas toda a armadura de Deus, para que isso venha nos fortalecer no dia mau, como a palavra de Deus disse para a gente. Com certeza você conhece pessoas que estão sofrendo porque não sabem lidar com as circunstâncias. Então notaram que a oração, ela primeiro muda a gente, para depois como bônus mudar as circunstâncias. E mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus é fiel para nos manter firmes nessa caminhada. E aí a gente aprende aqui que a oração, ela nos garante armas corretas, eficazes para destruir tudo aquilo que vem do inimigo no ambiente espiritual. Destruir. A oração tem o poder de nos fornecer armas para destruir tudo aquilo que impede o andamento da palavra de Deus, o fortalecimento daquele que ama a Deus. Eu oro para que você continue firme em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que nessa caminhada você entenda que a oração deve fazer parte da sua vida, não apenas momentos de orações, como eu tenho várias e várias vezes mencionado, mas que a oração seja uma prática real e constante na sua vida. Muitas pessoas estão precisando de oração, e se o povo de Deus não se fortalece com essa arma tão maravilhosa, o que há de ser do povo de Deus? Então que Deus continue te abençoando, que a palavra de Deus seja rica e abundante na sua vida, e encontre corações, para que esses corações estejam férteis e a palavra de Deus crie raízes profundas. Que Deus continue te abençoando, é a minha oração no nome de Jesus, amém e amém.